Olá, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. E claro, a gente segue acompanhando o primeiro caso confirmado de gripe aviária no Brasil em uma granja comercial no Rio Grande do Sul há pouco mais de uma semana. Desde então, muitas medidas foram tomadas para garantir a sanidade e a qualidade do frango brasileiro em todo o país. A confirmação veio de uma granja comercial na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Todas as 17 mil aves do estabelecimento morreram, ou em decorrência do vírus, ou sacrificadas para evitar a disseminação da doença. Os ovos fertilizados do local, que eram vendidos para a reprodução, também foram eliminados. O município, na região metropolitana de Porto Alegre, tem na avicultura uma das principais atividades econômicas. 1.900.000 animais foram produzidos em 2024, o que gerou 64 milhões de reais ao município. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, da produção total, 70% é destinada à exportação. Cerca de 2.000 pessoas estão envolvidas na atividade, direta ou indiretamente. Depois da confirmação, o governo instalou barreiras sanitárias num raio de 10 quilômetros que funcionam 24 horas por dia. Foram delimitadas zonas de proteção e vigilância, onde mais de 500 propriedades rurais estão sendo inspecionadas para detectar sinais da doença. Agora, de acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o Brasil pode se tornar livre da doença se, num prazo de 28 dias, nenhum novo caso for detectado. Vários estão em análise. O primeiro caso de gripe aviária detectado no Brasil foi em maio de 2023 em aves silvestres. Desde então, o país investigou quase 4.000 casos suspeitos de síndrome respiratória e nervosa em aves. Desses, quase 170 foram confirmados como gripe aviária e um caso de Newcastle. Poucos casos em aves de subsistência, do tipo criação doméstica, e grande parte em aves silvestres. As aves de subsistência, como essas aqui, criadas em pequenas propriedades ou no fundo do quintal de casa, também não estão imunes à gripe aviária. O primeiro caso registrado desse tipo no Brasil foi em junho de 2023. Com essas aves, também é preciso ficar atento aos sinais da doença. Doenças respiratórias, então, vai ter secreção, muitas vezes vai ter um andar cambaleante, crista inchada. Esses sinais são todos sinais de muita atenção. Agora, o principal sinal é, numa granja, né, assim, dizer numa pessoa que tem mais de uma ave, é a alta mortalidade. Em caso da suspeita, o produtor deve chamar o médico veterinário da Defesa Sanitária Animal do seu estado. Geralmente os municípios têm um escritório da Defesa Sanitária Animal que deve ser acionado. Senão, o médico veterinário da prefeitura vai saber orientar o produtor a quem ele deve recorrer. O Ministério da Agricultura reforça que não há risco comprovado para a saúde humana com o consumo de carne, de frango e ovos, mas o alarde é necessário para evitar contaminação de outras aves e colocar toda a produção em risco. Porque essa é uma doença das aves e não uma doença que se transmite para as pessoas. Não se transmite pelo consumo de frango, nem tampouco pelo consumo de ovos. Aliás, o grande risco que tem dessa doença é que ela mate as aves e falte comida porque as aves pereceram por doença. O Brasil é o terceiro maior produtor de carne de frango e o principal exportador da proteína. Cerca de 160 países compram nosso frango. 35% do frango consumido no mundo tem origem no Brasil. Por isso, para proteger as próprias produções, diversos países suspenderam temporariamente a importação de carne de frango. Alguns, como a China, do Brasil inteiro. Outros, apenas do estado gaúcho, como o Japão. A gripe aviária, uma variante da influenza A, já circula no mundo desde 2006. Os Estados Unidos já abateu mais de 150 milhões de aves. A Europa, nesse instante, tem um surto imenso na Polônia, que é o seu maior produtor. Não é diferente no Japão, na China. A influenza está lá e as pessoas estão convivendo. Ainda não se sabe como a granja comercial no Rio Grande do Sul foi contaminada. A suspeita é que tenha sido através de aves migratórias, mais comuns nessa época. O mapa investiga também se esse caso tem alguma relação com as aves aquáticas mortas no zoológico de Sapucaia do Sul, a 53 quilômetros da granja.
Apesar da China suspender temporariamente a importação de frango brasileiro por conta da gripe aviária detectada por aqui, o país já sinalizou a abertura de novos mercados. A China recebeu uma missão presidencial brasileira com o objetivo de fortalecer a negociação comercial entre os países. Por isso, o anúncio da abertura de mercado do país asiático para miúdos de frangos, incluindo coração, fígado e moela, carne de pato e carne de peru de estabelecimentos brasileiros, estreita as relações com o principal parceiro da proteína animal do Brasil. Em 2024, mais de 770 mil toneladas de carne de frango e de carne suína, produzidas nas indústrias nacionais, foram para a China. Para a Associação Brasileira de Proteína Animal, essa conquista mostra a confiança chinesa na capacidade brasileira de fornecer produtos de alta qualidade, com sanidade e em oferta adequada ao mercado. Vamos falar agora de carne bovina. O Brasil superou as exportações em 29% no mês de abril. Foram embarcadas mais de 300 mil toneladas da proteína. Pela primeira vez esse ano, as exportações de carne bovina, incluindo produtos in natura, processados e miudezas comestíveis, superaram 300 mil toneladas. Em abril, os envios somaram 306.780 toneladas. A alta em volume é de 22%. Em receita, o aumento é ainda maior, 29%, com 1,363 bilhões de dólares. Os dados são da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou as informações da SESEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo a Abrafrigo, no acumulado dos primeiros 4 meses do ano, a receita já chegou a 4,644 bilhões de dólares, um crescimento de 23% sobre o mesmo período do ano passado. Em volume, o acréscimo é de 14%, com o embarque de 1.052.809 toneladas. A China segue sendo o principal destino, seguido de Estados Unidos e Chile. Os dados da ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, considera apenas as exportações de carne bovina e derivados comestíveis. Por isso, apesar de manter a alta, registra números menores que a da Abrafrigo. Os embarques de carne bovina somaram 273,4 mil toneladas e geraram receita de 1,33 bilhão de dólares. Em relação a abril de 2024, o avanço foi de 27,6% em receita e 15,3% em volume exportado. A categoria in natura corresponde por 88,4% do volume total exportado e por 91,3% do faturamento no mês passado, reforçando a posição de liderança entre os produtos embarcados. E não são só as exportações de carne bovina que estão aumentando. A carne suína também está em alta no mercado externo. A demanda por carne bovina no mercado externo está em alta. O avanço, de acordo com pesquisadores do CPEA, é maior, inclusive, que a produção brasileira. No primeiro trimestre deste ano, os embarques aumentaram quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do IBGE. Foram 70.972 toneladas de carne vendidas a mais no mercado externo. Enquanto isso, no mesmo período, foram produzidas a mais 64.925 toneladas de carne bovina, segundo os números da SESEX. Os preços também seguiram um movimento de alta. O indicador do boi gordo CPEA-Exalc, no estado de São Paulo, registrou um avanço de 22% no primeiro trimestre, enquanto a carcaça casada bovina no atacado da Grande São Paulo teve valorização de quase 24% no mesmo comparativo. A receita obtida com as exportações brasileiras de carne suína também acompanha um movimento de alta. Em abril, o volume exportado foi recorde para o mês e o terceiro maior da série da SESEX, além de representar aumentos de 11,4% em relação a março e 14,5% frente a de um ano atrás. Dados da SESEX analisados pelo CPEA mostram que as 127,8 mil toneladas de produtos suinícolas, tanto in natura como processados, embarcadas no último mês, geraram 1,73 bilhão de reais, um montante 9,3% superior ao de março.
e significativos 40% acima do de abril do ano passado. No mercado interno, oferta e demanda seguem equilibradas, o que mantém os preços estáveis. Apesar de queda nas exportações, o agronegócio paulista registra superávit de 6,7 bilhões de dólares. O agronegócio paulista exportou menos e importou mais nos 4 primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado. Assim, o saldo da balança comercial registrou um valor 15,3% menor que o do primeiro trimestre de 2024. Mas o saldo ainda foi positivo, um superávit de 6,72 bilhões de dólares. A queda nos embarques foi de 11,6%, com 8,7 bilhões de dólares. Já as importações cresceram 6,5%, somando 1,98 bilhão de dólares. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a receita gerada pela exportação de café, carnes e suco de laranja foi fundamental para a manutenção do superávit. As exportações do agronegócio representaram 40,7% do total exportado pelo estado de São Paulo no período, enquanto as importações do setor corresponderam a 6,9% do total estadual. China e Estados Unidos são os principais destinos dos produtos do setor paulista. A China registrou aumento de 7% no volume do grupo soja e 1% do grupo de carnes, enquanto os Estados Unidos elevaram as aquisições do grupo carnes em 93%, do grupo produtos florestais em 59% e do grupo cafés em 9%. No cenário nacional, as exportações do agronegócio paulista lideraram o ranking entre os estados, correspondendo a 16,5% do total exportado pelo setor no Brasil no primeiro quadrimestre de 2025. O agronegócio brasileiro também fechou os 4 primeiros meses com superávit. O valor chegou a 45,87 bilhões de dólares, uma variação positiva de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o economista Igor Lucena, o aumento das exportações para a China e Estados Unidos está ligado às tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump. Então, a própria ameaça e a instabilidade antes das tarifas fizeram com que tivesse algum impacto na queda global de exportações. Porém, temendo que essas tarifas iriam tornar os produtos de uma maneira geral mais caros, tanto China quanto Estados Unidos, não os países em si, mas os seus próprios importadores que revendem nos mercados nacionais, ampliaram as importações, né? A China em uma capacidade um pouco menor, mas entendendo que o cenário iria ficar adverso, mas muito forte os Estados Unidos. Os importadores americanos, sabendo que essas tarifas realmente iriam entrar em vigor, importaram mais, aumentaram seus estoques para que pudessem vender ainda a preços competitivos produtos brasileiros do agro dentro do mercado americano. Isso aconteceu não só com o Brasil, mas basicamente com o mundo inteiro. Isso fez com que tivesse um impacto na queda do PIB americano no primeiro trimestre, mas não acredito que isso vai se repetir, principalmente porque o presidente Donald Trump está avançando em negociações com o mundo inteiro. A safra de grãos 2025 deve ser mais uma vez recorde. Estimativa do IBGE aponta 330 milhões de toneladas. A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve ser de 328 milhões e 400 mil toneladas em 2025, segundo a estimativa de abril do levantamento sistemático da produção agrícola divulgado nesta quinta-feira. Os números representam uma produção 12,2% maior que a obtida no ano passado. Na comparação com março, houve aumento de 0,2%. A produção de soja, principal commodity do país, deve ser recorde em 2025, com estimativa de 164 milhões e 200 mil toneladas, aumento de 13,3% em relação a 2024. A produção do milho também merece destaque. Estimada em 128 milhões e 200 mil toneladas, deve ficar perto do recorde registrado em 2023. A segunda safra, que é responsável pelo maior volume do milho produzido no Brasil, começa a ser colhida em junho.
O café tem boa perspectiva se comparado a março, porém a produção prevista é menor que a registrada em 2024. Considerando-se as duas espécies, a estimativa é de 3,3 milhões de toneladas, um acréscimo de 2,3% em relação a março e uma queda de 3,6% frente ao ano passado. Para o café arábica, a produção estimada foi de 2 milhões e 200 mil toneladas, um declínio de 7,5% comparado a 2024. A queda é considerada relativamente baixa, levando em consideração a bienalidade negativa. Já o café canéfora deve manter a estabilidade nos números com a produção de 1 milhão e 100 mil toneladas. O levantamento trouxe também o ranking da produção nacional de grãos por estado. Mato Grosso mantém a liderança com a participação de 30,8%. Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais vêm na sequência. Somados, representam um pouco mais de 79% do total produzido no país. Um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro é a logística para escoamento da produção. Por isso, a liberação da Ferrogrão é tão importante. Com o tema Sustentabilidade e Inovação, o terceiro congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho e Sorgo reuniu cerca de 400 participantes em Brasília. Em destaque, a defesa para seguir adiante com a Ferrogrão. Nós precisamos integrar modais, né? Eu fiz a BR-163 de carro, é uma epopeia. Então, na realidade, é fundamental a Ferrogrão e a sua chegada até o porto de Miritituba e aí com hidrovia e já ir pelo Arco Norte para o resto do mundo, você reduz muito custo, você ganha competitividade e renda e ajuda o meio ambiente. Você vai trocar caminhão por ferrovia. A Ferrogrão é uma ferrovia de 930 quilômetros planejada para ligar Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará. A obra está paralisada por decisão judicial e enfrenta questionamentos ambientais. O governo federal já entregou estudos ao Supremo Tribunal Federal e aguarda sinalização para retomar o projeto. Eu acredito que nós temos que mostrar a todos os envolvidos e principalmente aos ministros do Supremo Tribunal Federal a necessidade da gente conseguir desembaraçar esse processo e resolver de uma vez por todas a questão da Ferrogrão, que ela é extremamente importante para a logística do nosso do setor agropecuário e do nosso país. Outro ponto de atenção foi a necessidade de ampliar o acesso ao crédito rural e ao seguro agrícola, e especialmente para pequenos e médios produtores. Com os preços em queda e os efeitos do clima, representantes da CNA alertam para o risco de queda na produtividade se não houver apoio. Um ano difícil, não é fácil você construir um plano safra, uma Selic de quase 15% ao ano, né? Não é fácil, mas nós precisamos mostrar a necessidade desse recurso irrigar principalmente a agricultura familiar, o médio produtor. O grande produtor também, mas numa menor escala, porque o grande produtor ele faz o barter, ele tem um acesso a outros mecanismos de financiamento. Agora, o pequeno produtor do Pronaf, ele vai recorrer a quem? Né? Vai recorrer a quem estando descapitalizado, porque nós vemos já o ano passado, um ano de quebra de safra, com preço baixo. Esse ano, uma safra boa, graças a Deus, mas com preço baixo. Ele está descapitalizado. Então, nós corremos o risco de, se não sair um plano safra adequado, ele usar menos tecnologia, o que vai redundar numa colheita menor lá na frente, sem dúvida nenhuma. O ritmo da moagem de cana-de-açúcar está bem mais lento. A comparação em relação ao ano passado é de uma queda de quase 50%. Foram processadas 17,73 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de abril. Esse número é 49,35% menor que o do mesmo período da safra 2024-2025. No acumulado desde o início da safra 2025-2026 até o final de abril, a moagem atingiu 34,26 milhões de toneladas. Na temporada passada foram 51,11 milhões de toneladas, uma retração de 32,98%. De acordo com a Única, a retração é explicada pelas condições climáticas desfavoráveis à operacionalização da colheita, principalmente por causa das chuvas no oeste de São Paulo e nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Na segunda metade de abril, 44 unidades produtoras de cana-de-açúcar reiniciaram as atividades.
totalizando 222 unidades produtoras operando na região Centro-Sul. Desse total, 205 unidades com processamento de cana, 9 empresas fabricando etanol a partir do milho e 7 usinas flex. Desde o começo do ano, o preço do arroz em casca no Rio Grande do Sul caiu cerca de 25%. Esse cenário deve determinar a nova safra no estado. Levantamentos do CPEA apontam que o indicador do arroz em casca CPEA-IRGA, 58% de grãos inteiros com pagamento à vista, vem operando no menor patamar nominal desde julho de 2022. Os recuos no mercado externo estão sendo acompanhados pela pressão doméstica. A ampliação da área cultivada e o aumento da produtividade, sobretudo em cultivo irrigado, impulsionam a produção do grão na safra 2024-2025. Por isso, de acordo com dados de oferta e demanda nacional divulgados neste mês pela Conab, a produção deve crescer 14,8% em relação à temporada anterior, 2023-24, passando de 10,58 milhões de toneladas para 12,14 milhões de toneladas. Esse aumento pode pressionar ainda mais os valores. Com a proximidade do inverno, as temperaturas já estão um pouco mais amenas no interior do Rio de Janeiro. Com isso, os produtores rurais já se preocupam com a instabilidade climática. A época de temperaturas amenas chegou. Basta ver nas ruas que as pessoas estão mais agasalhadas. A chuva aumenta ainda mais a sensação de frio. Um 2025 de mudanças climáticas que impressionam. Depois de um verão seco, onde se esperavam os temporais, vem o outono, aonde predomina a estiagem, mas que agora ocorrem chuvas todos os dias. Essa seca de fevereiro agora e essa chuva um pouco maior, principalmente em abril, principalmente essa chuva de abril, não dá para dizer assim que isso mostra uma mudança climática, mas mostra uma coisa que a gente tem observado, a instabilidade grande do clima na nossa região. Com tantas mudanças não esperadas, como os agricultores se programam para trabalhar a terra? Não tem como se preparar. Nós estamos trabalhando com variedade de cana mais rústica, mais resistente, estamos fazendo teste, convênio com algumas universidades, para a gente tentar uma cana mais resistente à seca. Porque a mais resistente à seca não vai ter problema com água. Para a agricultura, a chuva é bem-vinda. Produtores de cana têm bons resultados nas plantações, afastando os efeitos negativos do clima seco. Em janeiro, nós estávamos calculando uma quebra de safra em torno de 30%. Tá? Agora nós estamos acreditando em quebra de safra de 10%, talvez até menos. Tá? Só que talvez com menos um pouco de sacarose do que a safra do ano passado. O semiárido, tão batalhado pelos produtores para ser uma nova realidade na região, também é influenciado pela mudança climática. Do ponto de vista meramente científico, analisando na frieza do dado, tá? Para um clima ser considerado semiárido, tem que ter no máximo 800 milímetros de chuva por ano. Tá? E não é num ano só, são em vários anos. Tá? E isso ainda não acontece aqui em Campos, por exemplo. Tá? O ano passado não choveu de maio a praticamente novembro. Aí despeja a água toda, quase toda em novembro, dezembro, e os outros meses que ficaram sem água. Há poucos dias do inverno, a previsão indica queda nas precipitações e também na temperatura. Para as cidades, o clima chuvoso pode até não ser o ideal, mas no campo, ele é bem-vindo. Que for melhor para a agricultura, porque quem sustenta nós é a agricultura. Se a agricultura parar, morre todo mundo de fome. Já no Rio Grande do Sul, mais de 300 cidades estão em situação de emergência por conta da estiagem. A seca já provoca racionamento de água e isso, claro, deve interferir na safra deste ano no estado. O que restou nas lavouras praticamente não tem valor de mercado. Os grãos de soja não se desenvolveram como deveriam por falta de chuva. Essa lavoura aqui, por exemplo, essa aqui é uma lavoura de prejuízo total, não paga nem a colheita. Na propriedade da família Gelinski, em Sertão Santana, as perdas chegam a 50%, um prejuízo de R$200 mil. Plantemos de novo, nasceu até bem, como vocês estão vendo, mas o sol, a seca derrotou ela. Não vai dar nem para renda.
A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima uma safra de 33 milhões e 500 mil toneladas de grãos no estado neste ano. Uma queda de quase 9%, puxada principalmente pela soja. Apesar da retração, o estado mantém a posição de quarto maior produtor de grãos do país, atrás de Mato Grosso, Paraná e Goiás. As condições climáticas adversas, primeiro as enchentes, depois a estiagem, afetaram o plantio da soja, principal cultura agrícola do Rio Grande do Sul. Mesmo com um aumento na área plantada, a produção deve apresentar uma queda de 27%. A causa é o baixo rendimento das lavouras. Atualmente, 331 municípios gaúchos estão em situação de emergência por causa da estiagem, apesar do estado ter registrado chuva forte em algumas regiões nas últimas semanas. A estiagem é devido a esse quadro maior, né, de laninha, que estava causando estiagem. Mas isso não quer dizer que não ocorram chuvas pontuais causadas por frentes frias ou áreas de instabilidades que podem causar evento extremo. Em Bagé, no sul do estado, os reservatórios estão com nível baixo. Por isso, foi implementado um racionamento de água de 12 horas por dia. Tu tem que aproveitar para lavar a louça, lavar a roupa, tudo nesse horário. Senão, do contrário, tu não consegue, muitas vezes, nem encher nem a caixa. A construção de uma barragem prevista para 2028 pode ajudar a resolver o problema. Até lá, o jeito é economizar. Não tem muito o que fazer, a gente junta água, mas nunca é o suficiente, né? E até para a limpeza da casa, assim, durante o dia a dia, fica bem difícil, bem complicado. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja do mundo. Todo ano são produzidos por aqui cerca de 14 bilhões de litros. Agora, pesquisadores do Triângulo Mineiro estão investindo na produção do lúpulo, que é um dos principais ingredientes para a fabricação da bebida. É na zona rural de Uberlândia, no IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que está sendo desenvolvida uma plantação experimental de lúpulo. Tudo começou com a iniciativa do Wilson, engenheiro agrônomo da instituição, que já estudava a produção de cerveja e propôs o desafio de adaptar às terras mineiras essa planta de origem europeia. Nós somos o terceiro produtor de cerveja do mundo e 98% do nosso lúpulo a gente importa. Então, a gente viu nessa possibilidade uma cultura que possa trazer retorno para o pequeno produtor e suprir essa demanda por importação. Aqui estão sendo testadas 3 variedades diferentes de lúpulo. Um pequeno viveiro cultivado com o cuidado de quase 20 estudantes de cursos superiores e técnicos, que acompanham de perto cada etapa do desenvolvimento. A gente faz a contenção das plantas daninhas, glifosato no meio aqui para não crescer plantas, né, para não atrapalhar o crescimento do lúpulo. A gente pode analisar e aprender a manejar a questão de adubo, a questão de fertilizante, a questão de inseticidas defensivos, e isso pode acarretar e me ajudar no futuro com outras áreas que eu quiser mexer. Desde o início, o grupo de pesquisa sabia que teria pela frente 2 principais desafios: a adubação do solo, para nutrir essa planta que não está acostumada às nossas terras, e ainda a quantidade de luz solar que a lavoura precisaria. É uma planta que precisa de 16 a 18 horas de luz por dia, e aqui no Brasil a gente não consegue esse fotoperíodo, né? A gente tem aqui 12 horas, né? Então a gente precisa suprir essa deficiência, suprir essa demanda. E isso a gente usa com a iluminação artificial, né? Então a gente programa a luz para acender às 18 horas, 18h30, dependendo do fotoperíodo do ano, e aí para desligar às 10 horas, às 22, às 22h30. Para a gente conseguir fornecer para a planta a luz que ela precisa, né? O lúpulo é uma planta trepadeira, tradicionalmente cultivada em treliças de aproximadamente 6 metros de altura, o que dificulta o manejo e a colheita. Aqui, como o objetivo é experimentar, também está sendo testado um sistema de condução mais baixo, com pouco mais de 2 metros, facilitando o trabalho no viveiro. Apesar das dificuldades, existe uma vantagem importante: a colheita brasileira é mais rápida do que em outros países. Na Europa a gente tem lá invernos rigorosos, então a cultura lá é uma safra por ano.
Aqui, como a gente tem sol o ano inteiro, o nosso inverno não é tão rigoroso, a gente consegue fazer 2 culturas por ano. Então, o Brasil tem essa grande vantagem, né? Se a gente conseguir ajustar a questão do fotoperíodo, a gente consegue ter até 2 cultivos por ano na mesma área. A primeira colheita oficial do projeto será dentro de mais ou menos um mês. Mas a ansiedade fala mais alto e alguns cachos já bem formados são colhidos e levados ao laboratório do Instituto, onde também a cerveja artesanal é produzida. É ali que a qualidade do lúpulo começa a ser testada. Além dele ter uma boa produtividade, a gente tem que analisar a qualidade desses lúpulos. Então a gente precisa que ele tenha um bom teor de alfa-ácidos, que é o que traz o amargor para a cerveja, e uma boa quantidade de óleos essenciais, que é o que traz o aroma para a cerveja. Apesar da produção brasileira ainda engatinhar, o lúpulo é produzido em 13 estados, segundo a Associação de Produtores. Hoje, Santa Catarina lidera o ranking de produção no país, seguida por Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Enquanto a pesquisa avança no campo e nos laboratórios, cervejarias da região já começam a experimentar o lúpulo brasileiro. A mesma variedade que a gente encontra cultivada nos Estados Unidos, no Brasil, não terá necessariamente o mesmo perfil sensorial. Então a gente ainda está testando para encontrar quais são as melhores combinações. Aqui a gente está muito feliz, né? A gente está muito satisfeito. Já trabalhamos com cerveja há alguns anos, né? E a qualidade está só melhorando. Então a gente está bem satisfeito já. A gente, como instituição de ensino, né, e de pesquisa, a gente busca apoiar os produtores rurais, né, para o pequeno produtor ter uma segunda fonte de renda, uma fonte de renda alternativa. Duas irmãs deixaram a vida na cidade para tomar conta do sítio da família. E agora elas fazem sucesso nas redes sociais. Em poucos meses, as irmãs Ana e Karen conquistaram mais de 14 mil seguidores, apenas mostrando o dia a dia nas chácaras, onde juntas produzem alimentos e garantem o sustento da família. Em um pequeno pedaço de terra, as irmãs produzem hortaliças, pimentas, frutas, criam galinhas e diversos outros alimentos de maneira orgânica. Tudo começou ainda na infância, já que as irmãs sempre tiveram contato com a vida no campo. A minha mãe, ela sempre teve uma hortinha presente em casa, então eu sempre estava com ela cuidando e eu gostava muito disso e parti para fazer agronomia. Em dezembro de 2024, as meninas decidiram dar uma nova finalidade para a pequena chácara onde os pais produziam poucas coisas, apenas para alimentação própria. O motivo maior foi o diagnóstico de câncer de mama da mãe delas. Para Karen, o desafio foi ainda maior, já que antes a sua área de atuação era a de recursos humanos. Eu não tinha noção nenhuma de como plantar, porque a minha irmã sempre foi muito mais voltada para essa parte do agro, ela sempre gostou muito mais desde pequenininha e eu nunca gostei tanto. Para impulsionar a produção, elas passaram a mostrar pequenos momentos do dia a dia nas redes sociais, onde conquistaram fãs e clientes. Atualmente, elas levam aquilo que produzem para as feiras da cidade e, com isso, garantem a renda da família. A gente tinha muita dificuldade no começo para a venda, então a gente falou, acho que a gente precisa mostrar para o público a realidade como que é. E a princípio a gente só vendia pelo Instagram, a gente não tinha ainda contato com feiras e a partir disso a gente foi conhecendo pessoas e a gente acabou entrando nas feiras e continuou pelo Instagram e a gente viu que mostrar a realidade aqui da chácara, mostrar como a gente produz, atraía muito mais cliente. Então a gente começou a bater em cima dessa tecla, mostrar a nossa realidade e assim a gente foi atraindo muitas pessoas para perto da gente. Juntas elas tiveram coragem de começar uma produção que, entre erros e acertos, tem orgulhado a família. Eu fiquei muito orgulhosa de ver a garra, né, e a determinação delas para conseguir tirar a renda de cima de uma chácara, que a princípio era só para vir final de semana, né, tirar sim alimento só para a família, e hoje se tornou parte da renda delas. E as meninas resolveram de lidar aqui e fazer produzir para vender e eu estou muito orgulhoso delas, porque elas estão fazendo acontecer. Esse apoio, essa união e de poder estar junto. Isso está fazendo total diferença no meu tratamento.
Agora a família espera pela chegada de um novo integrante. Karen está na reta final da gravidez do pequeno Rodolfo, que já é muito amado por toda a família. A nova mamãe já sabe que vai criar o filho em meio à produção e reforça os valores de uma alimentação saudável e a preservação ambiental que irá repassar a ele. E eu acho que a gente cuidar da natureza, do meio ambiente, é a coisa mais importante que eu tenho para deixar pro Rodolfo. Quero que ele aprenda, espero que ele goste muito disso aqui, porque o que não falta aqui para ele é muito amor e carinho e muita coisa que ele tem para aprender aqui com a gente. O produtor de abacaxi agora tem um aliado importante: o zoneamento climático da fruta para todo o país. O ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático do Abacaxi, com abrangência nacional, foi publicado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A ferramenta vai servir para orientar produtores de todo o país sobre as melhores condições de plantio, com base em dados científicos e históricos. Desenvolvido pela Embrapa, o novo ZARC atualiza e amplia a versão anterior, de 2012, e traz melhorias que prometem aumentar a produtividade e diminuir riscos, especialmente em regiões vulneráveis. A nova versão apresenta a classificação em 3 níveis associados às fases de desenvolvimento do fruto, desde a floração até a colheita. Outra novidade é a categorização das classes de água disponível no solo. E em relação à temperatura do ar, locais com probabilidades de geadas frequentes e plantios localizados em altitudes superiores a 1.000 metros também foram considerados de risco climático elevado. Um evento realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é referência na pecuária e trouxe debates importantes para o setor. O Confinar é considerado um dos principais eventos sobre pecuária de corte do Brasil, congregando os maiores grupos de profissionais que contribuem com suas experiências. No cenário da pecuária, o Brasil se destaca como produtor e exportador. Mas para que essa realidade se mantenha, é necessário saber como agir em diferentes cenários. E esse foi um dos temas trazidos pelo evento deste ano. A atividade pecuária ela sofre influência do ciclo, momentos maior, mais valorizado, e outros momentos menos valorizado. A mesma coisa com o bezerro. Bezerro mais caro, bezerro mais barato. Existe um equívoco quando as pessoas imaginam que na fase de baixa tudo é ruim e na fase de alta tudo é bom. Na verdade, o que a gente pode reconhecer é que se eu estiver preparado, a fase de baixa eu consigo crescer meu rebanho. Afinal, os animais estão mais baratos. E na fase de alta, aquele momento que eu posso gerar mais caixa, é um grande momento para investir na própria fazenda e garantir com que eu tenha uma fazenda que produz barato. A economista Lígia Pimentel explica que apesar de ser um ano de fase de baixa de ciclo, ou seja, quando há muita oferta no mercado, as exportações têm mantido esse mesmo mercado sustentado, permitindo assim boas oportunidades de negócios. Em primeiro lugar, o que reage é o preço do bezerro. Então nós já vemos uma valorização do bezerro na maior parte das praças brasileiras. Então isso significa que depois do bezerro vem o boi gordo. E muito possivelmente a partir de 2026, com um pico previsto entre 2027 e 2028, a gente vai engatar uma alta mais proeminente, mas que vem cheia de riscos e desafios. Todos os anos o Confinar traz o que há de mais novo em termos de informação e tecnologia para desenvolver a pecuária brasileira. E assim, criar uma constante evolução, apresentando ao mercado o que o produtor rural entrega diariamente às unidades frigoríficas, uma carne de qualidade. Essa é a 12ª edição do Confinar e já se comprovou ser um evento de sucesso. É um evento que traz palestrantes de renome nacional, trazendo muito conteúdo para nós que estamos trabalhando na parte agropecuária, entendeu? Então é muito importante que a gente participe para agregar conhecimento, para fazer network, para ver as novas tecnologias que estão chegando, não somente pelas palestras, mas pelos expositores. Então é um evento que agrega muito para nós, os nossos sistemas de produção. A Festa Nacional do Milho, realizada em Patos de Minas, interior de Minas Gerais, é um espaço importante para incentivar e discutir as questões do setor. A festa completa 64 anos com o reconhecimento do governo estadual como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais. O evento é um dos mais tradicionais do setor no estado e a organização espera mais de 300 mil pessoas. Expositores de diferentes segmentos usam o espaço para mostrar as novidades. Entre as atrações estão o leilão de gado e os shows musicais.
Nesta edição, os pequenos produtores ganharam um espaço importante, a Vila da Agricultura Familiar. O projeto, desenvolvido pelo Sindicato Rural em parceria com a Emater, FAENG e Senar, vai ter um espaço próprio. A área, dividida em 40 estandes, vai atender 40 famílias, que vão expor e comercializar o que produzem. É uma forma de valorizar a produção regional. A Fenamilho termina no domingo. A moagem de trigo cresceu no ano passado cerca de 3%. Foram 13 milhões de toneladas processadas em 2024. As 150 plantas industriais distribuídas pelo Brasil moeram em 2024 13.190.000 toneladas de trigo, um aumento de 380.432 toneladas do cereal, o que corresponde a um crescimento de 3% em relação a 2023. Os dados são da Abitrigo, a Associação Brasileira da Indústria do Trigo. Como nos anos anteriores, os principais destinos das farinhas de trigo foram panificação e pré-misturas, com 30%, indústria de massas, com pouco mais de 15%, e indústria de biscoitos, com quase 12%. O Brasil continua sendo dependente do trigo importado para a produção brasileira, que representa cerca de 50% do grão consumido no país. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. E numa cafeteria da Alemanha, virou obra de arte. Dá até dó de tomar um cafezinho. Um barista alemão decidiu levar a arte feita na espuma do café a um outro patamar e realmente conseguiu alcançar este objetivo. Neste caso, por exemplo, o profissional criou um cenário de natureza que contou até mesmo com uma bela árvore. Resta saber agora se o cliente teve coragem de consumir a bebida e desfazer esta obra de arte. O processo de elaboração envolve diversas etapas e produtos, como o chocolate em pó e alguns tipos de caldas. Graças ao talento e à criatividade, o resultado pode ser algo como essa bicicleta, que também ficou bastante caprichada. E o que dizer então desta simpática figura de um gato, que teria mergulhado na xícara como se estivesse relaxando numa banheira? O resultado deixou até mesmo o barista orgulhoso. Os exemplos definitivamente são muitos e deixam claro que não se trata somente de um profissional do café, mas também de um exímio artista. E no fim, apesar de contar com uma rotina muito corrida, este verdadeiro mestre da arte na espuma sempre encontra um tempinho para fazer uma pausa e saborear um delicioso café. Um workshop em Sorriso, no Mato Grosso, mostrou que é possível integrar abelhas à produção de soja. O evento reuniu pesquisadores e apicultores. Sorriso é o município com maior produção individual de soja do mundo e tem cerca de 120 apicultores e meliponicultores. Pesquisas da Embrapa Soja mostram que as abelhas podem aumentar em média 15% a produtividade nas lavouras. O produtor rural ganha porque ele aumenta a produtividade na lavoura, aumenta a qualidade dos seus produtos. No caso específico de soja, que era a discussão aqui, os aumentos de produtividade variam entre 10% e 20%. E é um aumento de renda líquida. Quer dizer, isso agricultor nenhum pode desprezar um ganho desse. O produtor, por sua vez, a média brasileira é de 19 quilos de mel por caixa de abelha. Só na safra de soja ele consegue tirar 40, 50 quilos. O que os dados da Embrapa, que foram mostrados aqui pelo Dr. Décio, indicam é que onde tem abelha ajudando a polinização, aumenta a produtividade. Então não tem por que não haver uma sinergia entre quem produz soja, ou quem produz algodão, ou quem produz frutas, ou qualquer atividade agrícola, com aqueles que estão interessados nas abelhas. Ou seja, em última instância, o agro precisa ser amigo das abelhas. Uma propriedade em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, desenvolve a polinização cruzada entre abelhas e a floração de soja há mais de 30 anos. A principal preocupação é com a produção sustentável, garantindo a qualidade da lavoura e a saúde dos insetos. O nosso foco é que o produto que a gente estiver aplicando, ele chegue no alvo. E além de tudo isso, hoje a gente trabalha muito com bioinsumos. Então nós temos bactérias como bioinseticidas e fungos como bioinseticidas, que eles já são presentes na
natureza, a gente só aumenta a concentração deles e eles não fazem esse risco aí para os nossos principais agentes polinizadores. Para o presidente da Associação de Apicultores de Sorriso, o workshop pode trazer uma nova visão da atividade, fomentando a manutenção de enxames perto das lavouras, com um convívio sustentável e rentável. A gente precisa da natureza, precisa das reservas legais, onde que nós podemos produzir o nosso mel e ajudar a natureza e ajudar o meio ambiente. Uma herança virou um empreendimento registrado e com selo. Uma propriedade em Perdizes, no interior de Minas Gerais, é a primeira agroindústria de queijo artesanal da cidade. O modo de fazer queijo Minas artesanal na Fazenda do Caio foi aprimorado ao longo dos últimos anos com o apoio da Emater. A queijaria, criada há pouco mais de 3 anos, é pioneira em algumas conquistas. A higiene é o primordial, né? E a qualidade do leite também é um fator muito importante para todo o processo, né? Tudo isso influencia a ter um bom queijo. E o queijo com as nuances da região, aí é uma tarefa da região, do ar fazer, do clima, né? O Caio assumiu as rédeas da Fazenda da Família em 2022 e, em média, 200 litros de leite são utilizados por dia e até 20 peças são produzidas diariamente na queijaria. Eu comecei fazendo mais por um hobby, né? Um passatempo dentro da fazenda, tinha horas ociosas. E aí meu funcionário um dia falou, vamos fazer um queijo e tal. E nós pegamos um latão de leite de 30 litros. E aí saiu esse primeiro queijo. E todo mundo gostou. Então eu falei, vamos investir nessa... E aí todo dia eu fui fazendo. A gente ajustava as maneiras de fazer para ver o que dava mais certo, o que dava... né? E a gente todo mundo foi gostando. O produtor passou por um processo de capacitação em boas práticas para a fabricação na Emater. Foram ajustes na estrutura e nos procedimentos. E a Emater funciona como uma rede, né? Os escritórios locais, eles estão preparados para dar assistência técnica, mas a gente direciona para os profissionais especializados. Então foi aí que a gente começou um processo para habilitação sanitária, para que ele pudesse receber a parte do croquis, se daria certo de fazer a adequação do espaço que ele tinha, ou precisaria construir outro espaço. E aí a gente acompanha ele já faz 3 anos. Cada passo foi acompanhado de perto pelas técnicas da Emater, que integram a rede de assistência técnica em queijos artesanais. O modo de fazer o queijo Minas artesanal foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E cada nova queijaria legalizada ajuda a manter esse sabor vivo, passado de geração em geração. Queijarias registradas permitem que nós tenhamos esperança de que haja a preservação deste produto no estado de Minas Gerais. O resultado deste esforço vem em forma de reconhecimento. Esta propriedade aqui em Perdizes foi a primeira a receber o registro de agroindústria de produção de queijo Minas artesanal. E ainda mais, o Caio agora poderá contar com selo arte, que vai permitir que o queijo que ele produz aqui seja comercializado em todo o Brasil. E a partir daí você consegue almejar umas outras coisas dentro da sua propriedade, dentro do seu negócio. Meu queijo é certificado, minha queijaria passa por fiscalizações, eu tenho nota fiscal, né? E com isso eu consigo ter um produto e poder participar também de concursos para poder estar realmente avaliando esse queijo por pessoas profissionais do negócio. Do campo ao futuro. Este é o tema da 12ª edição do Rondônia Rural Show, que acontece em Ji-Paraná. Durante os 6 dias de evento, cerca de 250 mil pessoas são esperadas. O espaço vai contar com mais de 650 estandes, distribuídos por uma área superior a 50 mil metros quadrados. O governo do estado de Rondônia, nosso governador Coronel Marcos Rocha, tem determinado que a SEAGRE, juntamente com as demais secretarias do governo do estado, acompanhe todo o trabalho para que possamos receber um quantitativo de público visitante superior ao ano passado, que foram mais de 270 mil. Já se fazem presentes no Centro Tecnológico Bandeci Hack
o DR, o nosso Departamento de Estradas e Rodagem, bem como também a Emater e principalmente os expositores fazendo um trabalho aí de montagem dos seus respectivos estandes. A expectativa é que mais de 250 mil pessoas passem pela feira durante os 6 dias de evento, movimentando centenas de milhões de reais em negócios. Entre as atrações deste ano estão o primeiro concurso estadual de produção de leite de Rondônia, o Com Leite, o stand show e o retorno do pavilhão da piscicultura, além de outras novidades. Seguindo a determinação do nosso governador Coronel Marcos Rocha, disponibilizou para os 52 municípios transporte gratuito para os produtores. Luiz Paulo, é verdade? Sim, é verdade. O ano passado, o governador Coronel Marcos Rocha já havia determinado que a SEAGRE, Emater e as prefeituras fizessem essas parcerias e para esse ano a expectativa é que possamos transportar aí 700 produtores diariamente durante os 6 dias da Rondônia Rural Show Internacional. E a apresentadora Kelly Godoy está em Rondônia e conversou com o governador do estado, Marcos Rocha, do União Brasil, sobre a abertura da 12ª Rondônia Rural Show, que começa amanhã, uma das maiores feiras do agronegócio da região norte do país. O agronegócio de Rondônia é forte, por isso estou aqui no estado para saber tudo sobre esse setor tão importante. Inclusive por aqui, os pequenos produtores fazem muita diferença. Aliás, que de pequenos não tem nada, são fortes demais. Para falar sobre esse assunto e outros também, está aqui ao meu lado o governador do estado, Marcos Rocha. Governador, muito obrigada por me receber aqui. Eu que fico muito agradecido de receber a Record News aqui. A gente fica feliz, né, porque o estado de Rondônia ele vem avançando e verdadeiramente os nossos pequenos produtores são gigantes. Nós temos aqui em Rondônia 80% da produção agrícola, Kelly, ela é feita pelos pequenos agricultores. Então são homens e mulheres abnegados, destemidos, muitos que chegaram há muitos anos aqui no estado de Rondônia, vindo de vários outros estados e fizeram a diferença. E esse é um momento muito importante para o estado, né, que é a vitrine do agronegócio da região norte. Estou falando da Rondônia Rural Show Internacional, um momento que é muito esperado pelos produtores, não é? Exatamente. Todo ano a gente tem a Rondônia Rural Show. Esse ano ela vai acontecer agora, do dia 26 de maio até o dia 31. Ali nós temos várias vitrines tecnológicas, onde a gente mostra os pescados de Rondônia, também toda a agricultura do nosso estado, um encontro. A gente fala que é Rondônia Rural Show, então as pessoas às vezes imaginam, deve ser um show sertanejo. Não é. Na verdade, é um show de negócios, onde os nossos produtores e também pessoas vindas do mundo inteiro, elas conseguem mostrar seus produtos, conhecer os nossos produtos e assim fazer negócios. Então, nós temos aqui a maior feira da região norte do Brasil, é feita aqui em Rondônia e isso é um orgulho para todos nós. Para todo mundo ter uma dimensão, no ano passado foram 4,4 bilhões de reais em negócios, né? Mais de 270 mil visitantes e a expectativa é crescer a cada ano, né? A gente está pensando em crescer sim. Inclusive o nosso secretário de Agricultura está preocupado demais, porque ele fala, governador, será que a gente vai bater o recorde? Eu falei, tem que bater o recorde. Não é possível. Um estado que vem crescendo tanto, que a gente tem demonstrado, só o café, para você ter uma ideia, o nosso café, Kelly, ele saiu de 40 mil dólares de exportação para mais de 130 milhões de dólares. Então, isso demonstra o quanto vem avançando a economia do estado de Rondônia. Então, a gente acredita sim que a Rondônia Rural Show deste ano, agora de 2025, vai continuar dando um show de negócios. Só para apontar um pouquinho mais sobre o café, o crescimento de exportação foi muito exponencial, né? 645%, né, no ano passado. Exatamente, é um crescimento tremendo. E o mundo precisa cada vez mais do nosso café, e nesse caso aqui o café gourmet, hein? Exatamente, é o café gourmet, ele é feito em aldeias indígenas também. Nós temos os nossos produtores que trabalham com isso, produtores familiares, temos grandes marcas aqui no estado de Rondônia e o mais interessante de tudo, eu passei por vários países
apresentando o nosso café, apresentando o tambaqui, apresentando todo o potencial agrícola do estado de Rondônia, e o nosso café fez sucesso. Só lá em Londres, para você ter uma ideia, em um dos eventos que eu participei, quando eu levei o café, um grande vendedor de café lá de Londres perguntou: se eu fizer um dia de café de Rondônia, o senhor volta aqui? Aí eu falei para ele: olha, é muito longe, né, custa caro, é uma viagem cara, então, mas aí o nosso secretário pode vir. Aí ele falou: não, e se eu fizer 30 dias do café de Rondônia aqui em Londres? Aí eu não tive como fugir disso, né? Então eu falei: olha, então eu vou. Então ele fez 30 dias, durante 30 dias, eu fiquei lá só 3 dias, mas foram 30 dias do café lá e apreciado por todos. E agora também a China, né, e tantos outros países que estão comprando os nossos produtos. Governador, muito se fala sobre carbono, né? E existe um projeto em parceria com a Embrapa, por parte do governo do estado, né, que foca justamente nesse ponto, né? Exatamente. Como nós somos grandes produtores de café no Brasil, né, um dos grandes produtores, e café gourmet, né, a gente tem um projeto bem interessante do governo do estado, juntamente com a Embrapa, para poder tratar o carbono. Quando você planta o café, você está gerando o carbono. Inclusive, a Embrapa ela vai levar esse projeto lá para a COP30. Né? Nós vamos ter, finalmente, né, uma COP que acontece dentro da Amazônia. É um assunto que se fala da Amazônia, que vai acontecer aqui na Amazônia, e nós vamos estar lá também, né, acompanhando, né, esse projeto tão importante que a Embrapa vai levar junto com o governo do estado lá para a COP30. E além do café, a gente não pode deixar de falar do cacau, não é, governador? De jeito nenhum. Inclusive, Rondônia já está se destacando também na amêndoa do nosso cacau. Então, a amêndoa está ganhando prêmios aí, e a gente não pode esquecer de onde é a origem do cacau. O cacau ele veio da área amazônica, né? Então, quando a gente planta, né, um pé de cacau, nós estamos reflorestando, em alguns momentos, áreas que foram degradadas lá atrás, né, com produtos daqui, com um produto daqui, de origem daqui, e que inclusive nós temos o selo de origem do cacau, né, e isso para a gente é maravilhoso. Pois é, e tudo isso pode ser visto de perto lá na Rondônia Rural Show, que inclusive em relação ao leite, por exemplo, para a gente mudar um pouquinho, vai ter um momento muito especial, né? Vai, a gente sempre fez o com queijo, que é o concurso do queijo, né? Agora a gente vai ter o concurso do leite também. Então os nossos produtores estão bastante ansiosos para poder a gente descobrir aqui em Rondônia quem tem o melhor leite, né? Quem produz, que tem a melhor qualidade de leite. O que importa é que é um concurso alegre, é algo assim muito interessante, porque é ganha-ganha, todos ganham nisso, e a gente vai poder fazer e mostrar, né, para o mundo inteiro que Rondônia também é um grande produtor de leite. Governador, sobre o queijo, já provei queijo premiado no Com Queijo. Realmente o sabor é sensacional. Tudo isso faz parte, obviamente, de capacitação também que o governo investe, né? Exatamente. O governo do estado, através da Emater, da própria Secretaria de Agricultura, também da agência Daron, a gente vem trabalhando em todos os produtos aqui do estado. E isso tem dado resultado positivo, né? Como você disse, o queijo é maravilhoso, né? Inclusive, eu não quero brigar com os mineiros, viu? Sei que tem mineiro me ouvindo aí, meu pai era mineiro, né? E os mineiros até brincam comigo: governador, Rondônia está ganhando tanto concurso no café e no queijo, porque são mineiros que vieram para cá e estão produzindo, né? Então a gente brinca assim, mas é algo maravilhoso, que faz com que o nosso negócio agrícola, que é o grande negócio do estado de Rondônia, é a agricultura, então faz com que a gente cresça mais e mais. E falando em capacitação ainda, também na feira é uma oportunidade de aprender, né? Tem espaços ali para troca de informação, né? Tem também, nós temos as vitrines tecnológicas, onde os especialistas do estado estão ali mostrando, orientando, né? Nós temos várias áreas também, como se fossem salas de aula, né? Onde os nossos produtores também podem aprender com a Emater. Ou seja, é um espaço maravilhoso
que vale a pena conhecer. E eu, na feira anterior, eu falei assim, gente, está faltando banquinhos aqui, a gente está fazendo muito negócio, mas está faltando uma área de lazer, uma área para que as pessoas elas possam sentar, conversar, e isso aconteceu. Esse ano nós temos essa novidade, tem até uma roda gigante funcionando lá, né? Então é uma coisa linda que vale a pena você de todo o Brasil, de todo mundo, conhecer a Rondônia Rural Show Internacional. Que inclusive, né, tem o acesso facilitado, né, para os produtores. Tem. A gente tem entradas específicas, né, para a gente poder receber os produtores e também uma outra entrada para receber a população. Como a gente falou aqui, ó, como a Kelly disse, são mais de 270 mil pessoas que passam ali pelo evento. Então, a gente fica muito feliz em relação a isso. Um ponto que eu acho também muito importante a gente citar aqui, né, é sobre o incentivo que o governo do estado oferece para a aquisição de máquinas, né? Porque a gente sabe que o momento do país é de uma taxa Selic alta, juros altos, e o governo está dando um incentivo justamente para esse momento, né? Um estado que vive com a agricultura, com o agronegócio, tem que ter incentivos. Então é um trabalho, nós temos aqui uma equipe do governo do estado que trabalha nisso, né? Analisando toda essa situação dos impostos, das taxas, né? E facilitando para que os nossos agricultores conquistem as suas máquinas. Fora isso, nós também temos equipamentos que são adquiridos através do governo do estado de Rondônia e que são distribuídos a pequenos produtores, né? Então, tudo isso tem feito com que o Rondônia avance. E é claro, a gente conta com a união da Assembleia Legislativa, também da maioria da bancada federal, atuando em conjunto para que a gente consiga avançar cada vez mais. Acho importante também te dizer aqui sobre a estrutura, né? A gente já falou de algumas coisas que vão acontecer, mas em relação à segurança também, que tem uma estrutura reforçada, não é? Tem, né? Dentro da Rondônia Rural Show, a gente tem ali a Polícia Militar, ela acompanhando todo o evento, a Polícia Civil também, Corpo de Bombeiros. Nós temos um equipamento de fiscalização, câmeras também, com identificação de pessoas. Então, ali é um local realmente seguro para que as pessoas consigam levar as suas famílias e consigam aproveitar, né, um espaço tão maravilhoso que é a Rondônia Rural Show Internacional. Governador, na feira também são demonstradas tecnologias que possibilitam produzir mais e melhor, né, respeitando o meio ambiente, porque o foco do estado também é a sustentabilidade. Exatamente. Em todas as feiras que nós visitamos, a gente buscou entender o que o homem, o ser humano lá de fora do Brasil, exige do nosso país, né? E nós vimos que eles só compram de quem protege o meio ambiente. Então não adianta você produzir muito se você não tiver a proteção do meio ambiente. Então a gente vem trabalhando muito também para poder preservar, né, as nossas florestas, preservar a nossa selva. Nós estamos aqui numa área de selva, nós temos aqui mais de 55% de área preservada no estado de Rondônia, e isso é muito importante, e nós mostramos isso lá. Por isso, o trabalho tão importante também da SEDAM, juntamente com a SEAGRE, a Emater e a Idaron, né, que vem aí mudando o comportamento dos nossos produtores, né, daquele produtor lá de antigamente para o produtor de hoje. Hoje a gente protege o meio ambiente, os nossos produtores sabem disso, eles têm o controle da sua produção, e isso para nós é maravilhoso, não é à toa que a gente vem crescendo. Inclusive, Kelly, numa das reuniões que eu fiz lá nos Estados Unidos, teve alguns americanos fizeram a seguinte pergunta para mim: governador, como é que Rondônia conseguiu triplicar a produção e reduzir o desmatamento? E eu falei, olha, isso é graças ao compromisso dos nossos produtores e também, é claro, do trabalho do governo do estado. Então eu fiquei muito feliz porque não foi um dado falado por mim, né? Foi
perguntado para mim, né? Isso numa mesa onde havia várias autoridades internacionais. Então, eu fiquei muito feliz naquele momento e é isso que a gente tem feito, trabalhar para proteger e, ao mesmo tempo, aumentar a produção. Pois é, e os dados são muito significativos, porque a redução de desmatamento aqui no estado, de 23 para 24, foi de 69,5%. E no período seguinte, caiu mais 43,3%. Ou seja, é uma redução muito importante mesmo. E é importante a gente falar isso para os brasileiros, que às vezes tem uma visão do agro, que é um agro que desmata, e isso não é real, né? O governador já explicou, o produtor tem mudado muito a consciência. Inclusive, eu tenho falado bastante nos eventos que eu vou, e é bom que você saiba disso que eu vou falar agora. Eu sempre digo, a agricultura não é problema, ela é solução. Porque a agricultura você está plantando, então você está gerando carbono. E o interessante é que eu ouvi depois algumas outras pessoas falando a mesma coisa, de outros países, né? Então a gente vê que nós estamos no caminho certo. Nós estamos avançando e avançando com qualidade. E nosso produto é maravilhoso, né? Você já comeu o tambaqui, você já bebeu café premiado gourmet de Rondônia, o milho, o arroz, enfim, uma série de culturas importantes, a carne bovina também. Então isso é maravilhoso para todos nós. Governador, falando do peixe tambaqui, que é um peixe símbolo, né, do estado de Rondônia, existe essa questão de um perigo de extinção? O que a gente pode dizer, então, sobre essa situação atual? Olha, na verdade, essa foi uma fala que me deixou muito preocupado. O Ministério do Meio Ambiente surgiu com essa possibilidade de tornar o tambaqui um pescado em extinção. Ora, nós temos aqui grandes produtores, que, como eu disse, são familiares, mas são grandes, são produtores de tambaqui. Um pescado que está ganhando o mundo, que eu tenho divulgado aí por vários lugares. E, de repente, a gente vê esse tambaqui, né, se tornar extinto, né, ou seja, colocado numa lista de pescados em extinção, e não faz sentido algum, porque nós produzimos em tanques. Então, o tambaqui de Rondônia é produzido em tanques, e em grande quantidade, tanto que Rondônia se tornou o maior produtor de pescado nativo em cativeiro do Brasil. Então, a maior produção de Rondônia é justamente o tambaqui. Então, não faz sentido algum, mas eu já conversei com o ministro André de Paula, né? Falei com o ministro André de Paula, ministro da Aquicultura e Pesca, e ele encampou essa briga junto comigo, ele também discorda dessa possibilidade, e nós estamos trabalhando e acredito que a gente vai demonstrar que esse estudo ele não está refletindo a realidade daquilo que acontece com o pescado tambaqui. Governador, vamos falar agora sobre grãos, né? A Conab tem uma estimativa muito otimista aqui para o estado, com crescimento de mais de 29% da safra, né? A média nacional de 14%. O que a gente atribui, né, essa projeção da Conab? É o trabalho que o governo, juntamente com os nossos produtores, tem feito, né? Por exemplo, quando você olha hoje o estado de Rondônia, nós temos grandes campos de plantação de soja, de milho, de arroz. Nós temos uma aldeia indígena, inclusive, que fez contato comigo há 2 dias e me pediu, inclusive, implementos para que possa plantar arroz, que eles já começaram e pediram ajuda do governo através da Emater, né, e também da Secretaria de Agricultura. Então, a gente vê que os nossos produtores, eu vou até ser mais enfático aqui, olha, o governo não pode atrapalhar, ele tem que ajudar, né? E é isso que eu me proponho, ajudar, né? Então, a gente tem investido muitos recursos para poder fazer com que os nossos produtores eles produzam mais e melhor. E como eu disse aqui, os nossos indígenas produzindo arroz, produzindo café,
né, ganhando prêmios, né, isso é maravilhoso. Ou seja, demonstra que a gente consegue fazer junto. E um cacique de uma aldeia, o Giovanni, vou até dizer o nome dele aqui, ele falou para mim: governador, nós somos todos irmãos e brasileiros, e a gente tem que trabalhar junto sim, e eu sou muito grato pelo que vem acontecendo. Aquilo ali para mim é maravilhoso, você ouvir, né, um dos nossos indígenas falar, né, algo tão importante e que tem a ver com a produção. Pois é, mas para ter essa união, justamente tem que ter a escuta, né? Por isso é importante estar próximo. Estou sabendo que o governador, a equipe, vai estar ali presente na feira, né? Na Rondônia Rural Show. 100%, todos os anos, desde que começou o governo, lá em 2019, eu participo 100% em todos os dias, falo com todo mundo, né? Cumprimento, vejo como estão os negócios. A gente fica feliz porque eles tocam alguns sinos, né, quando batem as metas, né? Então, a gente vê tocar sino, vê uma espécie de carreata, passeata dos produtores lá dentro. É um evento sério e, ao mesmo tempo, muito alegre, né? E eu fico muito feliz de, como governador do estado, poder estar incentivando. Lembrando que a feira, ela começou lá atrás. Não é uma ideia minha. Surgiu num outro governo, lá atrás. Mas o projeto é tão bom que a gente tem que dar continuidade. Então, aqueles 600 mil arrecadados na primeira feira se transformaram agora em 4 bilhões de reais. 4 bilhões e 400 milhões. E quanto é que será que vai ser nessa agora? Eu já estou esperando aí uns 6, 7 bilhões em negócios. Né? Isso é bom para os nossos produtores. E a gente torce para esse sucesso todo. Governador, nós da Record News amamos o agronegócio, né? É uma honra muito grande estar aqui no estado. Muito obrigada pela entrevista, sucesso para todos vocês e espero voltar aqui em breve. Eu que agradeço, olha, a entrevista é tão boa que eu nem precisei usar aqui o equipamento para nada, né? Porque a gente é bem conduzido. Então, Kelly, muito obrigado. Obrigado a Record News, obrigado a toda a população que tem trabalhado firme para fazer com que o nosso Brasil, e também aqui em particular o estado de Rondônia, avance. Estamos juntos. Obrigado. Estamos juntos. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Estarei de volta em breve, espero, e voltamos ao estúdio. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Tenha um ótimo dia e até a próxima.